volta ao canal. Hoje começaremos um quadro novo aqui no perfil que se chama Conhecendo a Química UFC. Nesse quadro eu vou trazer vários projetos aqui do departamento para vocês conhecerem. Eu vou trazer o CLUC, o PET, o Student Chapter e também os programas de pós-graduação como o mestrado e doutorado. Para começar, eu preparei para vocês, eu trouxe uma pessoa aqui para falar para vocês, um grande doutorando amigo meu, que é da orgânica. Se vocês quiserem conhecer outras áreas, pode comentar aqui embaixo que eu vou atrás dessas pessoas pra vocês. Se quer fisicoquímica, analítica, pode comentar aqui que eu vou atrás. Vou dar meu máximo, prometer, não prometo nada. Mas é sobre isso. Então, pessoal, para esse primeiro vídeo eu escolhi a área de orgânica porque é o laboratório no qual eu participo e para falar pra vocês um pouquinho sobre o doutorado, como é a prova, como foi todo o processo seletivo. Eu trouxe o Carlos, que foi meu orientador e é meu orientador aqui no LabFit, né, o Laboratório de Física Aplicada, e ele vai começar falando um pouquinho dele, a história dele, e depois a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês mandaram no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, só clicar no link que tá aqui na descrição pra ficar por dentro, porque vai ter mais vídeos, né, vão ter outros projetos aí pela frente, e é isso. Carlos? Então, pessoal, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história ao longo da graduação. Eu iniciei a graduação com 18 anos, ingressei no ano de 2014 e inicialmente o meu intuito era o curso de Engenharia Civil, só que, como a gente sabe, nem sempre a nota que a gente obtém no Enem faz com que a gente passe, né? Verdade. E como eu já fazia Olimpíadas de Química, eu optei por fazer o curso de Química, em especial o curso de Química Bacharelado. Ao final do curso, surgiu a oportunidade de fazer a prova de mestrado e doutorado, né? E aí acabei por fazer essa prova, passei na prova e durante 2 anos fiz e concluí o doutorado. E depois que eu finalizei o mestrado, surgiu a oportunidade de fazer a prova do doutorado e passei na prova do doutorado e agora estou aqui desenvolvendo as minhas atividades no Laboratório de Física Aplicada. Muito bom. E tu podia falar um pouquinho do que tu trabalha, com a tua linha de pesquisa, por que tu quis a Química Orgânica, né, de tantas áreas que tem aqui no departamento, na Química em si? Claro, com certeza. Então, dentre todas as áreas, a gente se identifica com uma área específica, né? A Química é dividida em 4 áreas, a Fisicoquímica, a Analítica, a Química Orgânica e a Inorgânica, e dentre essas quatro áreas, durante o curso, eu me identifiquei mais com a Química Orgânica. E, como todos sabem, a Química Orgânica ela trabalha com produtos naturais e esse foi um dos primeiros laboratórios que me abriram as portas para trabalhar com esse ramo da Química, né, no desenvolvimento de medicamentos. Basicamente, o que a gente faz aqui é desenvolver novos fármacos que podem ser utilizados futuramente como medicamentos. Muito bom. Eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas e aí a gente vai desenrolando essa conversa. Então, começando as perguntas, né? A galera mandou lá no Instagram, @nobrequímica. Primeira pergunta é: como é o processo seletivo do doutorado? É difícil, não é? Como é a prova? Explica tudo. Então, o processo seletivo do doutorado eu considero bem simples, né? Porque todos os assuntos que vão cair na prova já são mostrados no edital, basta estudar, reler, relembrar e fazer a prova. A prova ela é composta por 8 questões, são 4 questões de Química Geral e as outras 4 são de 2 áreas específicas, né? Como eu falei, são 4 áreas e você escolhe 2. Você é bom em Orgânica e Fisicoquímica, você escolhe 2 de Orgânica e 2 de Fisicoquímica e faz essas questões. No final, eles analisam, corrigem a prova, você obtém uma nota, você é classificado de acordo com essa nota e tem a segunda fase, né, para o doutorado, no caso, que é a análise do seu currículo. Se você publicou artigo, se você participou de projetos fora da universidade, se você publicou livro, então tudo isso conta na seleção do doutorado. A prova escrita e essa prova de títulos, né, essa análise de currículo. E sobre as questões da prova, tu acha que o nível assim é o mesmo nível da prova do mestrado, que é mais voltado para o que você aprende na graduação, ou tem um nível maior porque para você não é obrigado, né? Mas para você fazer o doutorado você já vem com a bagagem do mestrado, com as avançadas do mestrado, as questões são nesse nível, como é? Pronto, as questões da parte de Química Geral são basicamente as mesmas questões que a gente já estuda no período de graduação, não são questões difíceis, basta praticar, realmente é só praticar. E aí, logicamente, tem aquelas questões de fisicoquímica, orgânica, também é no decorrer do nosso
do nosso curso, né? No decorrer do curso a gente aprende química orgânica, aprende fisicoquímica, entre aspas, né? Tem um pessoal que não é tão bom em determinada área, mas basicamente é só o que a gente viu durante a graduação. Não tem nada de super anormal. Quanto tempo dura o doutorado e qual é a faixa salarial assim, das bolsas de doutorado? Então, o doutorado ele dura em torno de 4 anos. Logicamente que caso surja algum imprevisto que você precise continuar, você tem 1 ano a mais, só que sem bolsa. Então você recebe a bolsa durante esses 4 anos. E o valor dessa bolsa, logicamente, é de 2.200 para alguns órgãos fomentadores, né? Para a FUNCAP houve um aumento, né, de uma certa porcentagem para R$ 2.400. Então, quem recebe bolsa da FUNCAP, como eu, está recebendo hoje R$ 2.400. E tu podia falar um pouquinho sobre as tuas linhas de pesquisa? Como foi que tu iniciou e agora o que tu está trabalhando aqui no laboratório? A linha de pesquisa basicamente não mudou muito. Eu sempre trabalhei com triterpeno, uma classe de moléculas extraída de uma planta específica, que é o mofungo, conhecida popularmente como mofungo. E a gente extrai essa substância dessa planta e a partir dela a gente produz outros compostos que podem apresentar atividade analgésica e anticancerígena. E a gente espera que futuramente, né, esses compostos sejam promissores para desenvolver um fármaco e posteriormente também um medicamento. Muito bom. E artigos? Tu já publicou algum artigo? Eu fiquei sabendo que para um dos quesitos para você poder qualificar é que você tem que publicar um artigo, né? Podia falar um pouco? Pronto, a Carla tocou num assunto importante que é a qualificação. Na metade do período do doutorado você tem que fazer um teste para saber como é que está o seu conhecimento sobre a química orgânica e também com relação ao laboratório, porque trabalhar no laboratório exige conhecimento, né? E esse conhecimento ele vai ser testado no meio do doutorado, que é com uns 2 anos de duração. Então, para a qualificação não é necessário artigo, é necessário um artigo publicado ao terminar o doutorado. Como é a dinâmica? Você fica só no laboratório, também você tem disciplinas, assim como na graduação e no mestrado, porque eu sei que no mestrado também tem. E se tiver disciplina, quais são elas? Tipo, se tu tem que fazer só de orgânica, pode fazer de outras áreas. Por acaso tem alguma docência, educação, como é isso? E se pode reprovar ou não igual à graduação? Essa pergunta é muito importante, hein? Quem pensa que vai entrar no mestrado, doutorado sem ter que estudar, se enganou grandemente. No mestrado e no doutorado tem que fazer disciplinas. Basicamente são 1 ano de disciplinas. O interessante é que quando você faz a disciplina do mestrado, essa disciplina, algumas são aproveitadas para o doutorado. Então, em vez de fazer muitas horas do doutorado, você já aproveita algumas do mestrado. E aí, algumas coisas importantes. Na área que você escolheu, se você escolheu a química orgânica, você vai ter que fazer orgânica avançada 1 e orgânica avançada 2 e outras disciplinas para complementar o número de horas que é requerido. E aí, logicamente, vai ter a questão de aula de docência, né? Porque o mestre, o doutor, ele tem a possibilidade de dar aula no futuro, né? De ser professor universitário. Então, ele tem que ter essas cadeiras de docência voltadas para a parte de ensino. Então, falando um pouco sobre a bolsa, no caso, não se pode reprovar, ter um determinado número de reprovações enquanto se faz as disciplinas, né? Dependendo do órgão que está fornecendo a sua bolsa. Alguns pedem nota acima de 7, ou seja, se você tirar a nota abaixo de 7, eles vão pedir que você devolva a bolsa e você perde a bolsa. E outros órgãos pedem que você não tenha reprovações na disciplina que você está fazendo. É muito importante, né, como tu já disse, a gente conseguir passar nas disciplinas, porque senão a gente perde a bolsa, a gente perde o projeto, a gente perde tudo. Mas em que momento que a gente faz essas disciplinas? Porque são 4 anos. E aí tu fez essas disciplinas durante, conciliando laboratório e disciplina, ou fez antes, fez depois, ou ainda não fez, como é? Pronto, as cadeiras elas variam de horário, né? Pode ser pela manhã ou à tarde. Então, para conciliar as disciplinas, a gente faz no horário livre. Então, se a cadeira é pela manhã, você faz a cadeira, estuda, à tarde vem para o laboratório, fica até um período da noite, vai para casa, estuda o que tem que estudar, né? Você vê a disciplina. E você fica nessa rotina durante 1 ano, basicamente, se a pessoa se esforça. E falando em orientador, como foi para tu escolher? Tu seguiu o mesmo orientador que tu
já tinha iniciado a iniciação científica ou tu escolheu o laboratório e o orientador depois que tu entrou no mestrado? Durante a graduação a gente faz a iniciação científica, participa de um laboratório. E o laboratório que eu participei foi esse aqui, o Laboratório de Fitoquímica Aplicada. E já durante esse período, o professor já me incentivava a fazer a prova e continuar aqui no laboratório. Então, foi muito fácil, basicamente. Eu só ingressei no mestrado já de olho no orientador que eu queria, que era o orientador daqui do laboratório, continuar no laboratório. Então, ficou bem mais simples. Muito bom. E para finalizar, eu tenho uma última pergunta. Então, quais eram as tuas expectativas no começo do doutorado e quais são as tuas expectativas agora? Porque tu já qualificou, já é 62% doutor, né? Tá aí, já é apto para ser doutor. E me diz quais eram, faz assim um balanço de como eram as tuas expectativas quando tu entrou, o que é que tu queria e agora com essa nova visão, depois de 2 anos aí de pandemia, porque teu doutorado tu pegou essa fase, qual é a tua visão agora? Então, antes de comentar um pouco sobre o doutorado, né, é muito importante comentar sobre o mestrado, né, que é um período anterior. Então, durante o mestrado eu não tinha muita expectativa, eu não sabia como seria iniciar no mestrado, como é que eram as atividades. Depois eu fui começando a gostar da área e realmente foi um período assim que eu me dediquei bastante. E aí no final do mestrado eu estava bem cansado, já não queria mais. Queria férias, né? Um mês de férias. E aí infelizmente, ou felizmente, passei na prova do doutorado uma semana depois de ter acabado o mestrado, né? Então foi assim. Não teve descanso. Não teve descanso. E aí eu já vim cansado do mestrado. E mesmo assim estou aqui com 62% do doutorado quase finalizado, faltam mais 40%. E eu espero no final tirar férias, né? Um ano de férias. E as minhas expectativas para agora, tentar terminar o doutorado, né? Na força do ódio mesmo. Todos nós. Pois é, tentar terminar esse doutorado. Ainda gosto muito do que eu estou fazendo, realmente aqui é a minha área, eu me achei dentro do meu trabalho. E isso é muito importante, a gente trabalhar com o que a gente gosta. E vou terminar. E o meu intuito no final desse processo é fazer concurso, né? Muito importante, né? Exatamente. E qual a mensagem que tu deixa pra quem tá te assistindo, né? Quem pensa, quem tem esse sonho de fazer doutorado, deixa uma mensagem aí pros... Pronto, uma mensagem muito legal, né? Façam doutorado, é uma experiência imensa, né, para vocês, para quem quer se aprofundar na área que se interessa, né? A minha área é a química orgânica, me aprofundei bastante dentro da química orgânica, um conhecimento incrível que a gente pode utilizar, né, no nosso cotidiano, em qualquer lugar. E esse conhecimento ele vai ser levado para o nosso trabalho no futuro, que é só uma etapa, depois a gente vai trabalhar, vai utilizar esse conhecimento. E mais importante que isso, enquanto faz o doutorado, né, é só uma etapa, você está se divertindo aqui no laboratório, fazer o concurso, né? Olhar as provas de concurso que estão disponíveis e assim que abrir essas provas na sua área, você tentar fazer, mesmo que você não se sinta confiante, já comece estudando agora, desde a graduação, já vá olhando. Questão de gramática, cai quem quer ser químico forense, cai direito processual, direito penal. Você termina o curso, não sabe nada disso. Se a gente começa antes, já ajuda antes de estudar para a prova, né? Já tem um conhecimento, já vai para a prova sem precisar se esforçar tanto. E aí tem uma possibilidade maior de passar. E aí, falando mais da química forense, né, que é uma área que os químicos se interessam bastante, ganhar lá os seus R$9.000 iniciais, né? Um sonho iniciais, pode chegar até 20. Já pensou você com R$20.000 na mão? Sem nem o que comprar com isso. Pois é, para sair voando, hein? Fora que o salário de professor universitário também é muito bom, né? E também tem um concurso, tem os concursos das próprias universidades que abrem. E aí é muito bom estar estudando para isso. Exatamente, professor universitário também é um objetivo meu, professor ou química forense. Também é uma ótima área, começando aí com uns 6.000, 4.000 por aí, né? E chegando até 20.000 se o professor for muito bom aí, com o tempo também já aumenta o salário. Muito bom. Carlos, eu queria te agradecer por ter topado falar aqui. A gente sabe que o nosso ambiente aqui não é muito
calmo pra gravar, é o pessoal trabalhando, o pessoal entrando. Enfim, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, contar a sua história aqui pra gente. E é isso. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, Carla, e a gente fica com a próxima entrevista, né? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse quadro novo. Estou muito animada para continuar essa série. Vou trazer mais projetos, principalmente de extensão, que aqui na UFC, principalmente na Clínica, tem muito projeto de extensão. E se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, de enviar para um amigo que quer fazer doutorado, enviar aí no grupo da sua sala e afins. E é isso. Até a próxima!